galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente continuar a nossa conversa sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai continuar, basicamente onde paramos no vídeo passado, quando falamos dos processos de políticas expansionistas que marcaram a década de 1930 e que acaba levando então à Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar de dois momentos bastante importantes. O início, literalmente, da guerra, aquelas invasões, aquelas movimentações militares que vão deflagrar oficialmente a Segunda Guerra Mundial e a invasão sobre a França em 1940. Então vem comigo, já deixa sua curtida aí que a gente vai entender um pouquinho disso. Então, oficialmente, a Segunda Guerra Mundial começa no dia 1º de setembro de 1939 com a invasão da Polônia. Então, depois de tomar a Áustria e a região dos Sudetos da Tchecoslováquia e os países europeus, França e Inglaterra principalmente, adotarem uma política de apaziguamento, uma política do deixa disso, o Hitler sente-se, de uma forma geral, empoderado a continuar suas expansões pelo seu objetivo de guerra e a expansão também, em especial sobre a conquista daquilo que ele chamava de espaço vital. E aí o Hitler se volta para a região oriental da Europa, em especial o território da Polônia, já que quando na Primeira Guerra Mundial a Alemanha perde parte dos seus territórios, lembrando que ela perde 13% do seu território dentro do continente europeu, boa parte desse território foi perdido para a criação da Polônia. Também a Alemanha foi dividida numa parte do seu território pelo famoso corredor polonês. Então a Alemanha fica dividida com uma parte da Polônia no meio. Então a partir de 39 o Hitler volta-se para esta região para a expansão do espaço vital. A justificativa é que esta região, tinha uma boa parte da população de origem germânica, mas dentro da lógica da raça ariana, esta população de origem germânica era uma população de raça inferior, servia apenas para uso de força de mão de obra, que é justamente o que o Hitler vai propor e vai fazer com esta população. Assim que invade a Polônia também, ele manda eliminar, ele manda executar todos os grandes intelectuais para que essa população não produzisse nenhum tipo de reação contra os alemães, depois da dominação nesse sentido. A justificativa para a invasão da Alemanha foi uma movimentação militar dos poloneses que atacaram tropas alemãs na fronteira, isso justificou. Então, 1º de setembro de 1939, o Hitler então invade oficialmente a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, os países, as grandes potências europeias, França e Inglaterra, acabaram então no dia 3 de setembro consolidando sua união, formando então aquilo que vai ficar conhecido como Grupo dos Aliados e declaram guerra à Alemanha nesse momento. Então tem início oficialmente a Segunda Guerra Mundial. O Hitler nesse momento acreditava que esses dois países continuariam com a política de apaziguamento, aquilo que alguns historiadores chamam nesse contexto do paz-guerra. Ele invade acreditando que os países França e Inglaterra, as grandes potências, ainda não preparados ou não imaginando um conflito novamente como tinha sido, a Primeira Guerra Mundial, que era a experiência referência nesse momento, levariam então esta forma de solução para a diplomacia e para o apaziguamento novamente. Então o Hitler não esperava, até fica de certa forma surpreso com uma atitude tão ativa de França e Inglaterra nessas circunstâncias. Dentro desse contexto da invasão com a Polônia, a grande surpresa vai ser o Pacto Nazi-Soviético, que acontece uns dias antes, alguns meses antes, da invasão sobre a Polônia. Sabendo que suas intenções militares na parte oriental da Alemanha poderiam levar o Hitler a um possível confronto com a União Soviética, e sabendo que ele não teria talvez condições de enfrentar talvez um inimigo tão poderoso na parte oriental, já que também imaginava que poderia ter um inimigo na parte ocidental, o Hitler então junta-se e faz um acordo diplomático com a União Soviética
1939, um pacto de não agressão. Os dois países fazem um acordo aí nas surdinas antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial, dividindo literalmente a Polônia, metade para cada um. Hitler ficava com a parte ocidental, a União Soviética ficaria com a parte oriental, que faria divisa com seu território lá. Né? E este acordo, então, também defendia a ideia, ou levantava a ideia de um pacto de não agressão durante 10 anos. Né? Esse pacto também vai ficar conhecido como o Pacto Ribbentrop-Molotov, já que Ribbentrop vai ser o representante do Hitler e o Molotov o representante do Stalin, da União Soviética, em que vão sentar e vão fazer, e então vão formalizar oficialmente este acordo. Então, quando Hitler invade, né, lá no dia 1º de setembro, a Polônia, lá no dia 17 de setembro, a União Soviética faz valer a parte do seu acordo e também invade a Polônia do lado oriental, promovendo também, né, um movimento bastante violento contra os poloneses, dominando, ocupando o território, também matando, né, alguns números mostram que cerca de 20 mil pessoas foram executadas, né, pelos exércitos soviéticos neste momento. Então, a partir destas circunstâncias, né, a Segunda Guerra Mundial estava desenhada e tinha início oficialmente. Outra grande característica desse momento vai ser a nova tática de guerra empreendida pelos alemães, já que a Alemanha vai invadir, dominar, né, e controlar a Polônia em cerca de 20 dias. Então a tática de guerra utilizada pelos alemães nesse momento vai ser a famosa Blitzkrieg, a guerra relâmpago, aonde o Hitler usava de uma vez só combates aéreos, né, blindados, soldados, carros, enfim, ele atacava com uma força extremamente grande e de uma união de forças militares que até então nunca tinha sido vista, né, em táticas de guerra, desorientando completamente qualquer tipo de resistência dos seus adversários nesse momento. Então esta invasão, né, acaba provocando então o início da Segunda Guerra Mundial. Então, como ele recebe a declaração de guerra da França e da Inglaterra nesse momento e se desenha os dois grupos, o Hitler então começa a empreender o seu projeto de dominação da Europa Ocidental. Resolveu sua questão com a Europa Oriental, com a União Soviética, então sabia que ali não teria um problema, então ele se volta para a Europa Ocidental. Então seu primeiro grande passo nesse sentido foi dominar a Noruega por questões estratégicas. Esse território era considerado, né, estratégico pelos alemães, pela sua questão geográfica e pelos recursos naturais, portos e alguns recursos que seriam necessários para alimentar os esforços de guerra nesse momento. Né? A Noruega não consegue resistir, a Noruega vai receber nesse momento uma ajuda do Reino Unido, né? Mas essa ajuda vai ser insuficiente, o Hitler facilmente vai derrotar os exércitos tanto da Noruega quanto da Inglaterra nesse momento, o que traz para a guerra uma das suas figuras mais emblemáticas, já que a derrota da Inglaterra na Noruega para o Hitler vai acabar fazendo com que a posição do primeiro-ministro inglês, que até então ocupava o cargo, né, o Neville Chamberlain, acaba sofrendo uma pressão popular e acaba renunciando ao cargo. E aí aparece a figura de Winston Churchill, que vai ser um dos nomes mais emblemáticos e um dos grandes responsáveis, né, aí sobre as coordenações de esforços de guerra por parte dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães então ocupam completamente a Dinamarca, né? Também, logo em seguida, Luxemburgo, Bélgica e Holanda, já que esses países não conseguem fazer resistência e a Inglaterra também não mostra uma grande força. E aí, em junho de 1940, o Hitler emprega talvez um dos seus objetivos mais importantes, a dominação da França, né, um dos seus principais adversários militares e econômicos nesse momento. Né? Então, dominar a França seria fundamental para os alemães e para o grande projeto do Hitler nessas circunstâncias. Né? Então, o Hitler derrotar a França nesse momento permitia para o Hitler isolar em especial a Inglaterra, deixar a ilha do Reino Unido lá quietinha no canto dela, e aí seria mais fácil dentro desta movimentação geopolítica das estratégias de guerra neste momento. A Alemanha então
poderia direcionar todas as suas forças para o lado oriental se eliminasse a França e a Inglaterra, então sobraria só a União Soviética lá. Então ele vai eliminando peça por peça nesse jogo de xadrez da Segunda Guerra Mundial. O ataque da Alemanha sobre a França também vai ser absolutamente fulminante. As defesas construídas pela França ainda durante a Primeira Guerra Mundial para um possível novo conflito com a Alemanha não vão ser suficientes para barrar o poderoso exército alemão nesse momento, e aí a Alemanha vai rapidamente marchar sobre o território francês. Um dos episódios mais marcantes desse momento vai ser a grande retirada de Dunkerque, né, em junho de 1940, onde a Inglaterra consegue bater em retirada e salvar 300 mil soldados do Reino Unido antes das invasões do Hitler, porque não conseguem conter a força militar da Alemanha nesse momento. Então o Hitler invade e domina a França com uma força que é considerada devastadora. Em menos de 30 dias, a França acaba se rendendo aos alemães, que vão fazer questão de humilhar a França como foram humilhados lá durante o fim da Primeira Guerra Mundial. Os alemães vão marchar sobre o Arco do Triunfo, Hitler vai tirar foto sobre a Torre Eiffel, e aí a ocupação oficialmente é consolidada com algumas declarações. Inclusive no dia 22 de junho de 1940, né, é assinado um armistício entre a França e a Alemanha para acordar a dominação da França, e esse armistício vai ser um acordo extremamente semelhante ao Tratado de Versalhes, imposto sobre a Alemanha lá no final da Primeira Guerra Mundial. Né? A França vai ser dividida, né? A parte norte da França vai ficar sob o controle do Hitler e dos alemães, a parte sul vai virar a República de Vichy, né? E que vai ser entregue ao domínio e ao comando de franceses aliados aos nazistas. Além disso, os franceses vão ter um exército reduzido a 100 mil, os seus presos de guerra vão permanecer em cativeiro, né? A França seria responsável por pagar todos os gastos da Alemanha com a invasão da França, e também a França teria que entregar toda a população de origem judaica para os alemães, para o governo alemão nesse momento. Então a França, em pouco mais ou menos em 30 e tantos dias, acaba cedendo e acaba caindo sobre a mão dos alemães nesse sentido. Né? Outras grandes movimentações que marcam esse início de 1939, 1940, né, vão ser os movimentos, a confirmação do grande acordo entre a França, entre a Alemanha, a Itália e o Japão, né, que firmam o pacto tripartite, e aí começam as movimentações, né? A vitória dos alemães sobre a França acaba encorajando a Itália de Mussolini a entrar para a guerra nesse momento. Então, em 1940, também com a vitória dos alemães sobre os franceses, o Mussolini declara guerra aos aliados, e aí começam algumas movimentações militares também para conquistar territórios. O grande problema da Itália é que o Mussolini não tinha um exército tão eficiente quanto o alemão. Então as invasões que os italianos vão promover, né, no norte da África e na região dos Balcãs, na Europa Oriental, né, só vão ser bem-sucedidas porque o Hitler vai intervir nessas investidas e vai mandar tropas alemães para salvar a pele dos italianos. Né? Então, nesse momento, o Hitler consegue dominar alguns territórios nos Balcãs e produzir aquilo que fica conhecido como os seus estados satélites. Né? Domina a Romênia, Bulgária e Hungria e consegue controlar e criar governos ali pró-nazista com a ajuda, então, com essa aliança com os italianos. No norte da África, as invasões italianas são, de certa forma, mal sucedidas, e aí surge uma das principais figuras, né? Quando a gente fala dos grandes generais da guerra, o general, que ficou conhecido como a Raposa do Deserto, o general Rommel, né, o grande general nazista que vai ser responsável pela dominação do eixo na região do Oriente Médio, principalmente no norte da África, em regiões mais desérticas nesse momento. Enquanto isso, no Oriente, o Japão continuava também o seu projeto expansionista, dominando e consolidando seu domínio sobre a China, a Indochina, né, e produzindo bases militares extremamente essenciais, né,
na geografia da Ásia para os seus domínios. Também ampliou seus domínios sobre a Malásia, as Filipinas, Indonésia e a Birmânia, né? Territórios que vão ser essenciais para os esforços de guerra dos países do eixo nesse momento. Então, esses momentos vão marcar, tá, essa primeira grande movimentação do início oficial da Segunda Guerra Mundial. Então, né, fica ligado aí que no próximo vídeo a gente vem com as invasões, em especial, né, do ataque sobre o Reino Unido, tá, e a invasão da União Soviética por parte dos nazistas, né? Lembrando, gostou do vídeo? Deixa a sua curtida.